senhores, vamos lá. Bom, primeiro, não tem como, retornando à questão do novo nascimento, não tem como, porque na verdade eles apenas causaram o nascimento. Em relação. Não foi bem assim, porque eu vou explicar. Porque na verdade assim, foi apenas uma situação que eu cometi um pecado específico, não foi uma situação de um pecado sucessivo. Poderia haver outro pecado sucessivo, mas aí eu cometi um segundo tipo de pecado, que foi uma vez só, né? Então, não era exatamente algo sucessivo. Então, assim, nascimento de novo fica estranho. Então, tá, vamos lá. A primeiro ponto. O segundo ponto, não, mas não tem como nascer de novo, porque eles apenas teriam causado isso. Se foi, nem foi nascimento exatamente, mas, porque apenas estava eventualmente, de repente, com um pecado excessivo, de repente acontece um segundo, ou eu estava com 2 pecados excessivos, acontece um terceiro, o que pode ter ocorrido também. Então, essa é a questão. Nasceu de novo, calma. Só que o terceiro pecado não foi sucessivo, então vamos lá. Mas não tem como nascer de novo porque eles apenas foram a causa disso. Eles não ensinaram como seria eventualmente um comportamento. Por exemplo, eles não ensinaram os mandamentos quando eu tinha esquecido que eles ensinaram sobre os mandamentos que eu não acreditei no primeiro momento. Eu tive que aprender sozinho, reaprender sozinho, na verdade. Embora, justamente como eu falei, eu não acreditava antes. E mesmo a questão da obediência semi-totalizante eu aprendi sozinho também. Né? Então, tem essa. Então, segundo ponto. Então, e mesmo outras obediências, na verdade eu também sabia. Então, a obediência que. Nem a obediência, a repreensão, o conteúdo da repreensão que eles fizeram não foi exatamente ensinador do que deveria ser feito a nível comportamental. Então é diferente, por exemplo, quando eles me ensinam a doutrina de Cristo, tá, mas você está ensinando o que você deve fazer. Então isso é o que gera o nascimento em relação ao que vai originar a fé. E qual seria o comportamento aplicado? E aplicado. Ou aplicado. Em relação aos mandamentos, a mesma coisa. O que vai originar a fé e qual comportamento vai ser feito. Mas eu posso decidir por um outro tipo de comportamento. Tá, mas eu já sabia disso antes. Mas eles sugeriram, não, mas eu já imaginava que seria possível. Né? Então, que nascimento é esse, se eventualmente eu descobrir por mim mesmo esses fatores sobre obediência? Então não teria como fazer esse nascimento de novo. Eles apenas sugeriram uma repreensão em relação a filhos espirituais, eles não sugeriram um comportamental vinculado e vinculante. Então não é isso. Se eventualmente eu já não disse isso no canal, mas fazendo esse complemento de que eles fizeram apenas a repreensão, então não tem como, né? Não é isso que eles fizeram, eles não ensinaram outra forma de obedecer, né? Ou pelo menos não nesse momento. Mesmo que eles tivessem, teria sido em outro momento, não teria sido no momento em 2022, que eventualmente é o que eles estão clamando, né? Então não está fazendo sentido. Né? Inclusive porque eu poderia, vamos dizer, passar a obedecer mais mandamentos por outro tipo de dificuldade. Então ali não foi um ensino exatamente, foi uma repreensão em relação a uma situação específica. E que eu tinha dúvida eventualmente do que fazer, né? E não vinculou também ali a questão mandamental de como se praticar justamente a fé que eu estava acreditando naquele momento. Ali era só uma outra questão específica que poderia ser pecado ou não. E eles deram a opinião deles e eventualmente eu tive de corrigi-la. Em relação à questão da correção do argumento que eles estão tentando questionar, porque eventualmente eu teria de repente me arrependido sobre a questão de ter dúvida ou não ter dúvida. Sim, mas a dúvida, nem dúvida, a questão é: se eu cheguei na situação de 2021, 100% sem dúvida, essa é a questão. Não importa, você arrependeu depois. Não, mas peraí. Mas mesmo nesse momento em 2022, ou mesmo antes de 2021, no momento da repreensão, a questão é: eu estava 100% certo naquele momento de que a pregação dos mandamentos deveria ser feita? Então, essa é a primeira pergunta. Mas depois você, eventualmente, colocou isso em xeque. Sim, mas aí que está. A questão é essa, a questão é: poxa, eu entendi que eventualmente a pregação dos mandamentos deveria ser feita antes, mas a questão é: tinha alguma coisa que eventualmente gerasse dúvida em relação a se deveria ser feita ou não a fala mandamental, mas nos dois momentos, então, né? Tanto em 2021 quanto em 2022. Em 2022 eu tinha certeza que eu não tinha dúvida nenhuma sobre a questão da fala dos mandamentos. Então tem que ser analisado isso, né? Eu estava me arrependendo em relação às dúvidas que eu lembrava. Porque realmente ali havia um detalhe ou outro que eu entendia que
as dúvidas ainda prevaleciam. Então, justamente porque havia dúvida no sentido de se fazer aí a fala dos mandamentos, se deveria ser feito ou não. Justamente, uma que eu já falei no canal foi justamente a questão da dúvida sobre se as pessoas atacariam ou não por caracterizar a morte espiritual. Então, porque poderia ser efetivamente. Então, em algum momento me convenci, não, mas eu achava que de repente não era morte espiritual porque eventualmente eu tinha feito a pregação antes no canal. Sim, mas esse só foi o pensamento de 2022, não foi exatamente o pensamento de 2021. Era eu interpretando o que aconteceu em 2021, quando na verdade não era exatamente a situação, até por outras coisas que eventualmente aconteceram. Mas você não lembrou disso no momento. Mas não importa, porque eu não estou verificando para descobrir um determinado motivo que comprovaria a dúvida. A questão é se a dúvida existia ou não. Então, na verdade, com certeza em 2021, 2022, no momento que ocorre ou que ocorra a repreensão, com certeza eu não posso ser criticado, porque a dúvida houve. Mas a prova só veio depois. O importante é que teve dúvida, então aqui eu não sou repreensível. Mas em 2022 você acreditou nisso em algum momento. Então, mais ou menos. Porque eu tenho que ter realmente acreditado que não havia dúvida nenhuma. Eu me lembro que havia mais de uma dúvida, mesmo que eu eventualmente não tivesse lembrado disso. Mas não é nem acreditar, justamente. Eu tenho que. Eu teria que saber, na verdade. Eu teria que saber que não houve dúvida nenhuma em 2021. Eu teria que saber disso. E, na verdade, justamente, eu não sabia falar, mas eu me lembro que no período eu estava em dúvida. Talvez eu não tenha, justamente, eu posso, entre aspas, me arrepender porque eu não lembrava exatamente de qual era a dúvida, mas eu sabia que tinha alguma dúvida. E aí que tá, talvez não, apenas naquele momento eu não pensei exatamente, mas aí que tá, justamente, nos dois momentos eu teria que ter 100% de certeza. Num momento eu teria que ter 100% de certeza que eu teria que fazer a pregação dos mandamentos. Então, no outro momento, em 2022, eu teria que ter 100% de certeza que não havia dúvida nenhuma em 2021. Então, há uma variação aqui. Só que aí que tá, vocês estão colocando meio tudo no mesmo bolo. Não, são coisas diferentes. 2021 vocês não podem repreender porque vocês sabem que 50% da crítica não faz sentido. Talvez vocês saibam até do motivo por isso. Essa parte eu vou deixar quieta. E que caracteriza realmente a dúvida. Primeiro ponto. Mas no segundo ponto, mas peraí. Eu achei no momento de algum eventual arrependimento, já mais para metade de 2022, eu achei que eu não tinha dúvida nenhuma antes. Eu estou falando isso em relação às dúvidas que eu lembrava em relação a 2021 e aí, em relação a pelo menos uma delas eu estava errado. Pesava dúvida sobre aquilo mesmo. Eu só tinha esquecido de um motivo, que na verdade eu sabia antes. Eu sabia antes do motivo, só que eu estava refletindo a respeito dele e eu não concordava inteiramente com o motivo, mas eu sabia que ele existia. Eu sabia que o argumento existia. E esse argumento, sim, era um fator comprovador de que eventualmente havia dúvida. Só que no primeiro momento eu achei ele meio estranho. Então eu estava questionando, mas eu sabia qual era o efeito dele. Aí que tá. Então você não pode dizer, mas o Alex se arrependeu. Não, mas eu sabia o motivo que caracteriza, que provava a dúvida em 2021. Mas independente, vamos tirar esse elemento de lado. Eu achei que 100% de certeza que eu não tinha dúvida nenhuma em 2021, quer dizer, tá meio estranho isso, tá meio estranha essa história. Eu tô falando em relação aos elementos que eu lembrava. Então, em relação aos elementos que eu não lembrava exatamente, eu não havia naquele momento contabilizado, porque eventualmente esqueci de outros elementos e outras dúvidas que eventualmente permeavam a questão. Né? Porque na metade de 2022 eu só estava fazendo uma análise em relação a determinados elementos específicos, que eram os que eu mais lembrava. Talvez até, não sei se eram exatamente os mais importantes. Poderiam ser, de repente, os que eu entendia mais importantes. E que esses elementos, sim, havia alguma dúvida sobre eles. Mas não quer dizer que os outros não fossem importantes e que também não eram dúvidas cabíveis ou que estavam incidindo na questão. Então, assim, tá meio estranha essa análise, porque não é isso que aconteceu. Não é isso. Não é isso que estão dizendo aí. Né? Então, fica esse complemento no canal e não importa, porque em relação ao momento de 2021, mas nós contamos depois de 2022, não, você tem que contar 2021. Então, você tem que dizer que realmente havia dúvida em 2021. Mas depois ele requestionou e acabou esquecendo alguns elementos que provavam a dúvida e, portanto, nós, de alguma forma, prevalecemos argumentativamente. Depende, porque aqui, nesse momento, eu estava falando em relação aos elementos que eu lembrava, e não em relação aos outros elementos que, eventualmente,
Eu sabia, aí que tá, eu pensava que poderia haver outros elementos que de repente eu não lembrava, que eventualmente eram dúvidas que me levaram, porque eu me lembro que eu tinha dúvidas, às vezes eu não lembrava toda a extensão da dúvida nesse momento, mas eu me lembrava que havia elementos que me geravam dúvida naquele momento. E só de repente naquele momento eu não lembrei de todos. Então apenas esse complemento do canal. E dizer que qualquer arrependimento foi isolado e vinculado aos elementos que eu lembrava. Eu falava, se não, justamente, nesses elementos, se não houvesse outra dúvida, porque eu me lembro que tinha dúvida, se não houver outro elemento que caracterize a dúvida, realmente talvez eu esteja errado, porque daí, no fundo eu não tinha dúvida nenhuma. Mas eu me lembro que as dúvidas que eu tinha não eram para mascarar, aí outro problema, não eram para mascarar o fato de que eu achava que deveria fazer a pregação. Por quê? Porque tinha outros motivos que também eu achava que por eles, que também me geravam dúvida, que eu não deveria fazer a pregação. Como, por exemplo, achar que isso vai escandalizar as próprias pessoas para quem é pregado, os próprios filhos espirituais. Né? Os próprios filhos espirituais. Então isso me gerava dúvida. Né? Então, quer dizer, isso que eu estou dizendo, havia outras dúvidas. Não era só a questão de, isso vai gerar morte espiritual, vou usar isso para mascarar, porque eu acho que eu tenho que fazer a pregação mesmo, vou usar aqui a morte espiritual, como se fosse uma dúvida só. Como se não fosse uma play de dúvidas. Então, essa análise está injusta, na verdade. Né? Então, não era isso que eu estou dizendo. Uma dúvida não era para mascarar a obrigação. A dúvida não era para mascarar nada, era apenas uma dúvida em. Até porque o tema da obrigação estava sendo discutido. Mas a dúvida não era para mascarar. Ela se acrescentava a outras dúvidas que realmente geravam no meu coração a dúvida de que não deveria ser feito. E falar dos mandamentos no canal não é algo que suplantou as dúvidas, porque eu não tive respostas para elas, na verdade. Né? O que eu entendesse suficientes. Né? E. Justamente, né? Falar dos mandamentos do canal não quer dizer que agora porque eu falei no canal as dúvidas estão suplantadas. Ainda mais em igreja. Tinha essa também, né? Mas peraí, vou falar em igreja lá, não é uma coisa que eventualmente vai ser exatamente permitida e tal. E eu posso estar me impondo pelo próprio conceito de imposição, não só porque isso prejudicaria alguém ou porque isso caracterizaria a morte espiritual. Simplesmente o ato de imposição em si, para mim, já era uma dúvida em si. Eu falei, mas eu vou me impor em relação à fé dos outros. Quer dizer, mas tinha isso também. Então, sei lá. Acho que essa análise está um pouco. A análise que está sendo feita contra mim está sendo feita num segundo momento, que até é mais ou menos correto, só que ela não está analisando a questão holística. Mas peraí, por acaso eu não lembrava que eu tinha alguma dúvida naquele momento? Ou seja, com 100% de certeza eu estava achando que eu estava fingindo no sentido de mascarar a obrigação, quer dizer, não era isso, cara. Eu lembro que não era. Então, quer dizer, fica esse complemento no canal e vai.